Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do que é chuva ácida. Se é chuva ácida, é uma precipitação da água, certo? Tudo bem? Como é que acontece a chuva? A chuva, elas a água evapora, vai formar o que eu vou chamar de rios aéreos. Esses rios aéreos, eles vão se condensar na forma de nuvem. Nessa condensação é formado as nuvens cúmulos e elas vão precipitar na forma de chuva. Ponto. Isso é a chuva. Como é que eu tenho a chuva ácida? Né? A chuva ácida diz que já é uma chuva que ela tem uma outra coisa fora a água, que é o ácido presente na atmosfera. Qual ácido que é esse? O ácido do gás carbono ou do enxofre. Como é que se faz isso? Imagine só, eu tenho uma grande quantidade de poluentes dentro nessa atmosfera. Então lá naquele rio aéreo, eu tenho uma grande quantidade de gases. Esses gases, no caso do enxofre, ou gás carbono, ou monóxido de carbono, ele vai reagir com o hidrogênio livre nesse vapor e vai dar origem a um ácido. Esse ácido, ele vai estar junto com as nuvens, com esse rio aéreo, e ele vai precipitar junto com a chuva, junto com as gotículas de água. Então aí é que eu tenho que eu vou chamar de chuva ácida. Essa chuva ácida, ela pode e vai fazer a danificação da pele, dos carros. Se eu tiver um tempo com muito gás, um tempo muito fechado, vai chover, e eu recolher a amostrinha dessa água, e eu pegar um medidor de pH, eu vou ver que essa água está com pH totalmente diferente do normal. Então, o que aconselha-se? Que as primeiras pancadas de chuva para ninguém tomar. Por quê? Porque ela pode causar dano à pele, dano ao cabelo, dano à estrutura. Então, a chuva ácida, ela é prejudicial, sem contar que ela pode prejudicar onde? O solo. Ela vai prejudicar o solo, por quê? Porque ela vai tornar a nosso solo ácido. Então, nós temos que corrigir esse solo. E isso, muitas vezes, requer análise, requer muita infraestrutura. E o solo muito ácido, ele mata as plantas. Aí é onde eu tenho problema, em termos de ácido, do solo ficar o quê? Impróprio para a produção de muitas hortaliças. Tudo bem? Pessoal, estão entendendo isso ou não? Põe aí no chat, vamos lá? Oi! Estão ouvindo direitinho? Então tá bom, vamos lá. Bom, então essa chuva ácida, ela vai danificar o nosso organismo, certo ou não? Ela vai danificar o nosso ecossistema. Tá bagunçado, Matheus? Só tá bagunçando um pouco. Quem tá bagunçando? Eu? Ah, o áudio? Tá, já melhorando, tá bom? Bom, essa é a chuva ácida. Bom, e qual a importância da chuva pra gente, né? A importância da chuva pra gente, em termos de meio ambiente, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos captar essa chuva. Se ela for ácida, pode levar à morte de alguns animais no rio. Nós vamos captar essa chuva e vamos dar origem aos sistemas de reservatório de água. Se essa chuva estiver ácida, se essa água estiver ácida, quando eu captar essa água, eu vou ter uma acidez aonde? Nos rios. É onde há a mortalidade de muitos peixes nos sistemas de reserva. Nós temos uma época aí que na represa Bires teve uma morte muito grande de animais. Por quê?
porque o ambiente estava ácido. Tá bom? Bom, e nesses sistemas, então sempre vai ter dentro dos sistemas de reservatório de água uma análise, né, dessa água em termos de chuva. Tudo bem? Quais são os sistemas que nós temos aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo? Nós temos Sistema da Cantareira, Sistema de Vargem Paulista, Sistema de Georgianópolis, Nazaré Paulista, Sistemas de Caieiras. Nós temos aqui no Alto Tietê o sistema de... Quem fala uma coisa? Nós temos aqui o sistema do Alto ABC. Então, nós temos dentro do nosso reservatórios vários sistemas que vão captar essa água. Só que se essa água estiver ácida, eles vão sempre estar fazendo a análise desses reservatórios. Tudo bem? Certo? Então, por isso, nós temos que controlar em São Paulo, muitas vezes, as poluições, né? Quando aquele rodízio de São Paulo começou, lá atrás, na década de 80, 90, o rodízio, ele não começou por causa da quantidade de carro. Ele começou o rodízio por uma questão ambiental. Os rodízios de carro, ele começou por quê? Porque eu tinha uma grande quantidade de gás carbono na atmosfera. Então, aqui em São Paulo, criava-se uma camada de poluição e essa camada precipitava na forma de chuva. Então, o que se criou? Criou-se o rodízio para poder essa camada de nuvem, né, de gás carbono, ela diminuir e eu não ter o perigo de acontecer esse tipo de chuva ácida em São Paulo, certo? Foi por causa disso que criaram o rodízio. Hoje o rodízio vai além da questão da chuva. O rodízio vai além por quê? Porque o rodízio, ele também serve para desafogar, né? Desafogar a malha viária, né? O tráfego dos carros. Tudo bem? Bom, o que nós temos que pensar em termos de chuva ácida, em termos de precipitação de chuva também? Pensar o seguinte, que as ilhas de calor, o que são ilhas de calor? São regiões que quando o sol está lá para o meio-dia, é muito mais quente em São Paulo do que em outra região. Vamos supor. Aqui no céu Três Pontes, nós temos uma área bem arborizada dentro do céu. Então, essa área arborizada, ela é mais amena, ela é mais friazinha, por causa das árvores, por causa da grama, por causa do rio aqui. Então, essa área é bem, mesmo com o sol, ela é bem mais amenizada a temperatura. Se eu for para o centro do Itaim, lá para o centro do Itaim, lá perto da Marechal Tito, onde eu não tenho árvore nenhuma, entendeu? Árvore nenhuma, eu tenho uma ilha de calor, é um lugar que o calor é mais concentrado. Então, São Paulo, e isso também tem tudo a ver com as chuvas. Por quê? Porque altas ilhas de calor levam uma super evaporação, depois uma super precipitação dessa chuva. Então, eu tenho um super aquecimento, depois desse aquecimento eu tenho o quê? Uma super precipitação. E é onde eu tenho o quê? As cheias, as inundações, as pancadas de chuva. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Tá claro? Fechou?